Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV, ao vivo, mais uma edição do Jornal em Foque. E nesta sexta-feira, dia 4 de julho, nós estamos recebendo com muito prazer o presidente da CODESP, a Companhia Docas do Estado de São Paulo, o engenheiro Angelino Caputo e Oliveira, e também o colega jornalista, consultor econômico e ex-secretário de Finanças da Prefeitura Municipal de Santos, Rodolfo Amaral. E agora nós vamos às manchetes de hoje, dos principais jornais. O jornal A Tribuna traz a manchete: fraude no Porto, 6 denunciados. O jornal Folha de São Paulo: obra inacabada da Copa desaba e mata 1 em Belo Horizonte. No Estadão: viaduto planejado para a Copa cai e mata 2. No Santa Portal: vereadores denunciam obras do Teatro Municipal de São Vicente continuam atrasadas. No site do BocNews: Rodoanel: governo entrega a primeira etapa do trecho leste. No GI Santos e região: idoso é preso após matar namorada 40 anos mais nova. E no portal da UOL: Brasil encara melhor jogador da Copa por vaga na semifinal. Este é o Jornal em Foque pela Santa Cecília TV ao vivo. Muito bem. E por conveniências político e eleitorais, a presidente Dilma Rousseff promoveu recentemente uma alteração na Secretaria de Portos, substituindo o ministro Antônio Henrique Silveira pelo ex-ministro de Transportes, ex-governador da Bahia, César Borges, que é membro influente do PR, Partido da República. O PR, como se sabe, é aliado histórico do PT e faz parte da base aliada do governo Dilma e também integra a aliança político-eleitoral que visa a reeleição da presidente Dilma. Resta saber se essa mudança de um técnico como Antônio Henrique Silveira, funcionário de carreira do governo federal, por um político, o ex-governador da Bahia, César Borges, trará alterações na condução da política portuária no Brasil e especialmente os impactos no Porto de Santos, na Companhia Docas do Estado de São Paulo. No programa de hoje, nós vamos conversar sobre todos os temas envolvendo a questão portuária, especialmente os avanços, as conquistas, os desafios e as prioridades do Porto de Santos. Mas tudo isso depois de um rápido intervalo comercial. Nós voltamos já para entrevistar o presidente da CODESP, engenheiro Angelino Caputo e Oliveira. Excelência é ter tradição de mais de meio século. É ter a única mini refinaria de petróleo em operação do país. Excelência é ter um campus unificado e bem localizado. É estar entre as universidades mais procuradas por empresas, em busca de estagiários e recém-formados. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência, entre as 9% melhores do Brasil. Vestibular Universidade Santa Cecília. Inscreva-se já! Novo formato, o site BocNews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o BocNews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal BocNews e BocNews.com. Experiência e inovação para bem informar. Academia Unisanta. Bem-estar, saúde e qualidade de vida. Mais de 80 aparelhos de última geração. Profissionais qualificados para orientar as atividades de modo personalizado. Ambiente agradável com muito conforto para todas as idades. Musculação é na Unisanta. Academia Unisanta. Dê uma força para a sua saúde. Informações 3202-7126. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta sexta-feira, dia 4 de julho, e hoje recebendo com muito prazer o presidente da Companhia Docas do Estado de São Paulo, CODESP, engenheiro Angelino Caputo e Oliveira, e também o colega jornalista, consultor econômico e ex-secretário de Finanças da Prefeitura de Santos, Rodolfo Amaral.
Presidente, eu gostaria de iniciar essa entrevista exatamente fazendo referência ao editorial de agora há pouco, dessa substituição de um técnico, de um técnico à frente da Secretaria de Portos por um político. Se essa mudança na condução da política portuária pode provocar grandes alterações no setor, especialmente no Porto de Santos. Bom dia e obrigado pela presença. Bom dia, Francisco. Bom dia, Rodolfo. Essa mudança, como a própria nota do ministro disse, é natural dentro desse contexto político que nós temos agora. Sim. Mas a continuidade das ações que nós estamos, dos principais projetos de modernização e de avanço no setor portuário, estão preservados, inclusive com a própria permanência do Antônio Henrique como secretário executivo. Sim. O ministro Silveira continua como secretário executivo da pasta. Exatamente. E o ministro César Borges era o ministro dos transportes, portanto, também ligado à área. Então não vai haver grandes alterações. No caso da Codesp, o senhor sentiu alguma coisa com essa mudança ou não? De forma alguma. Nós estamos fazendo exatamente os mesmos projetos, as mesmas ações, as mesmas atividades, está tudo como antes. Muito bem. Rodolfo Amaral, bom dia, obrigado pela presença, Rodolfo. Bom dia, Chico, bom dia, Caputo, bom dia ao telespectador. Chico, eu espero, aproveitando o teu editorial, que ocorram essas mudanças. Eu tenho sido crítico, quanto mais, não só da Codesp, como da Secretaria dos Portos, principalmente num aspecto que eu até entendo que eles enfrentem dificuldades, nós já conversamos isso com outros presidentes da Codesp, mas eu queria ter a apreciação agora do atual presidente, que se reporta a questão orçamentária. Eu venho dizendo que desde o exercício de 2000, portanto, para não dizer que foi desde o governo do PT, quer dizer, portanto, do governo anterior, os orçamentos, quer dizer, as verbas consignadas para os portos brasileiros no orçamento da União, verbas a fundo perdido, tá? Tem sido executada à razão de 25%. Né? Eu tenho aqui, por exemplo, o caso da Codesp, do ano passado, eu trouxe aqui, imprimi os levantamentos do DEST, que é o departamento aí das estatais. No ano passado, por exemplo, do orçamento que dispunha de quase 500 milhões, 471 milhões, a Codesp usou 189 e deixou de utilizar 282 milhões de reais. E foi um dos anos da melhor performance, com um aproveitamento médio de 40% do que estava consignado. Agora, já saíram os levantamentos dos primeiros 4 meses de 2014 e nesses primeiros 4 meses, do valor destinado, só tem utilizado até então 14%. Não é só um caso pontual da Codesp, são dos portos brasileiros, mas eu queria que o presidente nos dissesse, até porque vindo da área financeira, você conhece muito bem essa situação, o que de fato ocorre nos bastidores disso? É ineficiência de quem está na ponta, que não tem agilidade para utilizar esses recursos, ou de fato fica consignado no orçamento, mas em função da necessidade de fazer superávit primário, esses recursos não são liberados? Porque eu me recordo de uma participação que tive num evento com ex-presidente da Codesp, não o Barco, o José Serra ainda, e naquela ocasião eu me assustei quando ele disse que precisava, até para aumentar o vale-refeição dos servidores da Codesp, ele tinha que ter autorização de Brasília. O que acontece, presidente? Essa questão da execução orçamentária, isso é quase uma ciência, né? Isso não é privilégio ou não é uma característica específica do setor portuário. Se você pegasse também os mesmos números aí de toda a parte principalmente das empresas estatais ou do próprio governo federal, com exceção da Petrobras, dos ministérios, a Petrobras ela é muito eficiente na questão da realização do orçamento. A empresa de onde eu sou originário, que é o Banco do Brasil, também é. Se você olhar lá, a execução lá, são os campeões vão em torno de 82% de execução, dessa ordem de grandeza. 100% é um negócio quase inatingível, né? Em média, a administração direta, ministério, empresas estatais, é em torno disso, 50%, 30%, né? Isso não tem uma explicação só, não é questão de fazer superávit ou de ineficiência, são vários fatores que podem influenciar. Um fator, por exemplo, importante é a questão do próprio processo licitatório que garante depois a execução posterior da verba. É muito comum judicialização de licitações, impugnações e uma série de outros artifícios que são intrínsecos do processo, né, que acabam atrasando um pouco da execução. Você citou aí o número da Codesp
do ano passado, 39%, foi a maior execução de todo o setor portuário, né? E mesmo assim não é uma coisa para a gente comemorar, 39%. Quando a gente não executa um orçamento que tem uma quantidade de recurso disponível, não é uma questão de economia. Você tem que lamentar porque você deixou de trazer o benefício, a obra deixou de ser feita. Então esse é um entendimento que com muita gestão e com muito aperfeiçoamento desse mecanismo é que a gente vai buscar aumentar. Isso é um nível de maturidade, é um aprendizado que tem que ir constantemente. Esse ano, por exemplo, até agora, nos 4 primeiros meses foram executados 14% do orçamento anual. No caso específico da Codesp, temos uma boa perspectiva porque esse primeiro semestre foi um semestre de fazer projetos. As grandes licitações para as obras da perimetral, dos reforços de cais e tudo mais, estão quase todas previstas para o segundo semestre. Então a gente deve ter uma execução superior ao ano passado. Acredito que ainda longe desses grandes referenciais aí de Petrobras, Banco do Brasil, mas deve isso ser um processo gradual e à medida que a gente for aprimorando a gestão, devemos ter em anos posteriores Mesmo no ano eleitoral como este? Mesmo no ano eleitoral. Mesmo no ano eleitoral. Isso não tem a ver. As obras já estão previstas, estão orçadas, os projetos, é questão de dar continuidade aos projetos, lançar as licitações e de certa forma, torcer para que a maioria delas não tenha judicializações, né? Sim. O que, aliás, hoje em dia é um problema seríssimo. É um problema. Nós temos um exemplo emblemático aqui no próprio Porto, que é a obra de reforço do cais do Terminal 12 até o 23. Sim. São 2 anos já de discussão judicial de um orçamento bem grande, que a gente não consegue fazer a obra porque está parado na justiça. Presidente, o Chico falava aqui fora do ar, antes de começar o programa, da questão logística do Porto. Entre esses recursos que não foram utilizados ou que não vêm sendo utilizados desde 2000 para cá, e que, diga-se de passagem, eu fiz um levantamento, eles somam algo em torno de 2 bilhões de reais, eu venho percebendo uma obra que foi conceituada pela Prefeitura de Santos aqui, junto com a Codesp, como uma obra extremamente importante para essa questão de logística, de fluxo de veículos, que é o chamado mergulhão ali na entrada da cidade. Por exemplo, no orçamento do ano passado, essa verba tinha 10.960.000 por mergulhão, não foi utilizado absolutamente nada. Voltou-se a ter nesse ano, no orçamento, mais 36 milhões e vários anos seguidos essa obra vem constando aí do plano de obras da Codesp, com recursos consignados no orçamento, mas acabam não sendo liberados. O que está ocorrendo especificamente com essa obra do mergulhão? Quer dizer, está tendo alguma dificuldade de natureza ambiental? Enfim, por que a coisa não começa? Sim, só uma pequena observação no número que você falou. Quando a gente fala que não foi feito, o dinheiro não vai somando, tá? Então, uma obra, 2 bilhões, assim, uma obra que não foi feita este ano, o mesmo dinheiro passa para outro ano. Então, não é o acumulado que faz, tá? Não, mas se nós tivéssemos utilizados adequadamente em cada exercício, no ano seguinte teria dinheiro para outra obra. Mas não sei se a soma seria 2 bilhões, mas esse é um detalhe. Tá? Vamos lá. A questão do mergulhão é o seguinte, a gente está falando de completar a Avenida Perimetral na margem direita. São 5 trechos a Avenida Perimetral inteira, né? Tem o trecho da Lamoa, tem esse trecho específico do mergulhão, ele que passa ali no Valongo. Isso. Né? Ali tem uma questão daqueles projetos de revitalização do centro, do Alegra Santos, Porto Maravilhas. Alegra Centro. Então, o que aconteceu ali? Num primeiro momento, quando, 1 ou 2 anos atrás, quando estava fazendo a programação do PAC, do PAC 1 ou PAC 2, um desses orçamentos nacionais, foi perguntado o que precisa para complementar ali a perimetral e resolver aquele conflito ferroviário, ou seja, na hora que o trem passa, não passa carro e etc. E o pessoal, olha, tem que fazer um mergulhinho, um túnelzinho aqui de 200 metros para a gente passar por baixo e tal. Quanto isso custa? Mais ou menos uns 300 milhões. E isso foi para o orçamento. E aquele dinheiro ficou mais ou menos aquele como referencial. E aí, vamos fazer o projeto? Vamos sentar com a comunidade, porque não adianta o Porto resolver o problema dele sozinho olhando para o umbigo. A gente convive com o município. Não pode estar apartado da cidade. Não pode estar. A convivência Porto-Cidade tem que ser uma obra, uma coisa, e é tudo dinheiro para o cidadão, de tal forma que resolva mais de um problema, não apenas o problema portuário. E aí sentou-se com a comunidade e falou, não, aqui é a área de revitalização, seria interessante que passasse aqui, que tivesse
ao acesso aqui do pessoal para o novo cais de passageiros que vai ter e tudo mais. E chegou-se a um projeto de 1.300 metros de mergulhão, aí virou mergulhão mesmo, né? Só que aquele dinheiro que foi sinalizado no primeiro momento continuou sendo em torno de 300 milhões. E esse outro projeto beirou 800 milhões. Então, como é que a gente sai dessa agora? Para resolver o problema portuário, só portuário, egoisticamente falando, 200, 300 milhões daria. Mas buscar a solução que atenda todo mundo e tal. Então, aí o que foi feito? Não, já que deu isso, faz o seguinte, voltem lá e tentem ver se melhora um pouco esse preço para a gente voltar a conversar, porque 800 milhões é realmente uma verba muito alta. Comparando só com a verba que foi liberada lá para o túnel que liga a zona noroeste com São Vicente, 400 milhões, então seria o dobro daquela verba, né? Então, a Codesp, que é a promotora do projeto, já fez um pequeno ajuste, tinha uma altura de 6 metros, baixou para 5,5 metros, para ver se baixa um pouco, baixou para 700 milhões. Nós estamos nessa fase agora. Recentemente, o Ministério Público chamou um grande debate, desculpa, com a Codesp, com os órgãos ambientais, com o órgão de patrimônio, e aí algumas novas informações apareceram. Por exemplo, na frente da alfândega, que seria uma região onde o mergulhão passa, tem uma grande pedra. Tem uma pedra ali. Então, tentar quebrar aquela pedra poderia prejudicar o próprio prédio da alfândega, a própria obra, né? Então, tem alguns ajustes técnicos que tem que ser feito, desvia, não desvia, para na pedra, vai depois da pedra. Estamos nesse debate. Algumas alternativas foram apontadas. Nesse debate promovido pelo Ministério Público, vimos que, sem prejudicar essencialmente o projeto da revitalização do centro, e com um túnel com uma laje coberta em torno de 700 metros, mais ou menos, daria para preservar a questão portuária, a questão da cidade, a questão do município, num orçamento um pouco mais baixo, em torno de 600 e poucos milhões. 700. Então, o próximo passo agora é que essa vai ser a proposta que a Codesp vai defender lá. Trabalha-se nesse sentido. Não a Codesp, né? Mas o município, o porto, a cidade, todo mundo junto, chegar ao governo federal. A solução melhor para a região, para o porto, é essa aqui, a gente vai combinar de fazer essa defesa lá. Superado isso, vai ser esse. Aí nós temos que voltar para a prancheta, refazer o projeto, porque aí é coisa de engenharia, a curva não é do mesmo jeito, tem mais pilar, menos pilares, tem aí mais uns 3, 4 meses para fazer o projeto após a decisão, e aí sim colocar o edital e fazer a obra. Isso vai ficar provavelmente para iniciar o ano que vem. Falando nisso, Rodolfo, me permita só para não perder a oportunidade. Entrada da cidade, mergulhão, essas obras todas, a entrada do Valongo. Eu queria a sua opinião, presidente, porque a Codesp sempre defendeu, assim como diversos setores da cidade, a ligação entre os dois lados do canal, via solução túnel. Sempre houve a defesa de que essa obra, ligando Santos Ilha, Santos Continente, Santos Guarujá, enfim, deveria ser feita no início, na entrada da cidade, na região da Lemoa, aproveitando-se o complexo rodoviário e com um viés nitidamente portuário, viés dessa ligação. No entanto, o governo do estado optou pela uma outra solução, junto ao Outeirinhos, indo até Vicente Carvalho, e esse túnel saindo basicamente ali da altura do Macuco, da Rodrigues Alves, praticamente no meio da cidade. Como é que o senhor está acompanhando essa questão? O senhor entende que a melhor solução seria também na entrada da cidade, pelo viés portuário, que ensejaria esse túnel? Pelo viés portuário não tem a menor dúvida, não tem a menor dúvida. Então, se a gente está pensando na ligação para facilitar os caminhões que chegam com a safra, tudo, naquela posição seria melhor. Mas, da mesma forma que eu falei do caso anterior, a convivência porto-cidade ela tem que ser considerada, né? Um túnel ali na posição que a prefeitura está defendendo não resolve o problema portuário, não contribui. Mas também não tem porque o porto ser contra uma solução para um município. O ideal seria que tivesse 2, 3 túneis, não sei quantos, né? A questão da Codesp vai ser sempre preservar a atividade portuária. Se a atividade portuária conviver bem com a questão do município, nós estamos dentro, estamos apoiando, né? A única dificuldade de execução... O túnel sairia pelo Cais de Outeirinhos, né? No Cais de Outeirinhos, ali. Então, ali é uma obra que a gente fez recentemente, 512 metros de uma primeira etapa. Vai ter que ser desfeita, provavelmente. Não é que tem que ser desfeito. É que são 512 metros e para fazer o túnel ele teria que fazer um corte de 40 metros. O problema é que enquanto ele cortar esses 40 metros, os outros 450
podem ficar sem uso, mas não é possível que exista uma solução de engenharia que dê para usar. Sim. Mas não é só isso. Ali ele entrando perpendicular naquela posição, ele corta a ferrovia, corta a via perimetral, corta a via interna do terminal, do porto e corta o cais. Sim. Então, se isso for uma solução boa para o município, não temos por que ser contra. A única coisa que nós, como CODER, vamos fazer é defender a continuidade da atividade portuária durante a obra. Então, por exemplo, temos aqui a ferrovia. A ferrovia leva ali, por exemplo, contêiner ou grão lá para a ponta da praia. Sim. Eu preciso ter um desvio antes de ser cortado. Claro. Então, assim, se me deu o desvio, pode cortar a ferrovia. Antes de ter o desvio, não é possível. Não adianta. Evidente. Mesma coisa para a perimetral, para a via interna e o cais. Tem uma solução para o passageiro embarcar durante a obra? Se tiver isso tudo resolvido, não temos nada contra nem a favor. Perfeito. Rodolfo Amaral. Eu queria aproveitar um gancho aí, que o presidente se referiu, fez menção aí aos valores de obras, para que a gente não possa perder essa perspectiva. Nesse levantamento que eu tenho feito também, dos investimentos nas estatais com recursos diretos do Tesouro Nacional, percebe-se nos últimos 14 anos que os portos brasileiros viraram o patinho feio da história. Ou seja, do total de investimentos de recursos do Tesouro Nacional disponibilizados às estatais, os portos brasileiros, aí não é só a CODESP, são todas as companhias ligadas à CEP, ficaram com 0,34%, ou seja, menos de 0,5%. E eu vou citar um exemplo aqui prático para a gente ver essa situação. Por exemplo, no ano passado, Chico, uma obra na refinaria Presidente Bernardes com recursos do Tesouro Nacional, da Petrobras. Estavam previstos a liberação de 1 bilhão 101 milhões de reais. Foram liberados 1 bilhão e 98 milhões de reais. Quer dizer, quase 100%. Tá? Neste ano, também na refinaria Presidente Bernardes, 553 milhões nos primeiros 4 meses já foram liberados 192. Portanto, o índice já está passando de 30 e poucos por cento. Então, como conseguir convencer as autoridades, presidente, da importância do porto? Porque a Petrobras é importante, não há dúvida, mas a Petrobras ela é apenas uma parte dos brasileiros, ela tem acionista. Então, quando a gente põe dinheiro do Tesouro Nacional direto, a gente está dando dinheiro para o sócio. É diferente do porto. Será que é difícil, principalmente para um técnico como o senhor, certo, sensibilizar as autoridades dessa diferença e da importância dos investimentos nos portos especificamente? Nenhuma dificuldade. Recebe verba quem propõe projetos. É isso. Então, à medida que são feitos projetos, propostas e é feito o orçamento, isso entra no programa do Orçamento da União. É simples assim. O volume de dinheiro é liberado na medida de que a empresa, ou a estatal, ou o Ministério façam a proposição de projetos factíveis, reais, que ajudam. Então, isso entra agora, por exemplo, nós estamos na fase de elaboração do orçamento de 2015. Todos os projetos que são viáveis, que são factíveis e que agregam valor para a atividade portuária em Santos, nós estamos colocando na proposta para que seja discutido lá. E a ideia é que a gente seja contemplado. A centralização, de certa forma, excessiva, presidente, com relação à política portuária em Brasília, sem tanta delegação para as companhias, enfim, não prejudica? Vamos caracterizar um momento agora. A nova lei, o novo marco regulatório tem um ano. Então, o que acontece é que houve a necessidade de fazer um pensar nacional do sistema portuário. Né? Agora, no começo do ano, a CEP, a Secretaria, que é o Ministério Supervisor dos Portos, lançou uma portaria onde ela estabeleceu alguns mecanismos para o planejamento setorial do porto. Então, está sendo elaborado o Plano Nacional de Logística Portuária. É um instrumento estratégico que vai pensar nacionalmente a questão, levando em consideração as vocações das regiões. Então, por exemplo, por que uma safra que está lá no Mato Grosso tem que vir para o sul, se ele está mais perto do Pará, onde pode ter um porto? Então, não adianta aqui o Porto de Santos pensar no planejamento do Pará, porque está distante daquela região. Só quem está numa camada superior que consegue ver o Brasil como um todo. Então, esse instrumento do Plano Nacional da Política Portuária está sendo pensado pelo Ministério Supervisor. Em função dele, é feito o planejamento estratégico de cada porto, né? É o plano mestre.
O plano mestre do Porto de Santos deve iniciar agora na segunda quinzena deste mês, inclusive com a presença dos técnicos da CEP, para ser feita a 4 mãos, trazendo, olha, ficou definido que a vocação da região é crescer ou desenvolver em tal lugar, e depois disso tem uma terceira camada, que é o tal do PDZ, é o Plano do Desenvolvimento e Zoneamento do Porto, que é a operacional disso aí. Então a questão da rever a vocação, rever a necessidade de novos terminais, de arrendamento, de adensamento de áreas, foi necessário dar um tipo de freio de arrumação, né, nacional. Então, num primeiro momento, o novo marco regulatório centralizou isso em Brasília para que tivesse essa visão nacional de planejamento do país, de fomento ao comércio exterior brasileiro. A própria lei já prevê a delegação dessas atividades de volta para os portos, para que depois que tiver esse freio de arrumação, continue fazendo os arrendamentos, o tratamento local. Então, essa centralização que o pessoal pensa, acabou a autonomia, de forma alguma. Foi feita essa questão desse plano nacional, mas mesmo sendo tratado nacionalmente, nós estamos participando exatamente de tudo que está sendo discutido. Muito bem. Presidente, eu peço a licença, Rodolfo, nós vamos para um rápido intervalo, voltaremos em seguida para o Jornal em Foque. Hoje, o mercado de trabalho exige cada vez mais qualificação. Faça pós-graduação na Universidade Santa Cecília. Mestrado, especialização, MBA, aperfeiçoamento e extensão em diversas áreas. Cursos inéditos, presenciais e à distância, reconhecidos pelo MEC e com professores altamente capacitados. Aproveite descontos especiais e financiamento em até 36 meses. Pós-graduação Universidade Santa Cecília, levando você ao sucesso profissional. Com novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal BocNews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta sexta-feira, dia 4 de julho, e hoje recebendo com muito prazer o presidente da CODESP, o engenheiro Angelino Caputo e Oliveira, e também como comentarista o colega, jornalista, consultor econômico e ex-secretário de Finanças da Prefeitura de Santos, Rodolfo Amaral. Presidente, eu queria reservar esse bloco agora para a gente começar conversando sobre dragagem. O senhor está à frente da CODESP há cerca de 2 meses, é isso? 2 meses e 2 semanas. 2 meses e 2 semanas, presidente. O grande desafio desse período é resolver a questão da dragagem, presidente? Com certeza, né? Esse assunto da dragagem, não consigo escapar dele. Não consegue, né? Não consigo. Vem a dragagem. A dragagem é o que viabiliza a atividade portuária, né? A entrada e saída de navios precisa de ter profundidade para que os navios naveguem. Então, se a gente descuidar desse assunto, realmente ele supera qualquer outra pauta, não tem jeito. Né? E, Rodolfo Amaral, sobre dragagem, Rodolfo, o que você tem a dizer? Não, primeiro que a questão de dragagem, eu espero primeiro que desta vez, nesse novo contrato aí que a CEP está organizando, não haja o que ocorreu no contrato passado, que houve uma sonegação fiscal para os municípios de Santos, de SS, porque incide ISS sobre dragagem. Aliás, eu orientei as prefeituras aqui, porque tem um problema sério, a alíquota de ISS sobre dragagem em Santos e Guarujá é de 3%, né? Mas em Cubatão já é de 5%. E aí, como a dragagem do canal, como é que faz essa divisão? A CEP fez uma divisão lá que deixou de recolher uns 3 milhões, mas dessa vez nós vamos ficar atentos. Eu estou preocupado com o presidente, com a CODESP,
Porque toda vez que sai o balanço da Codesp, é natural, a diretoria quer reforçar, na verdade, o superávit da empresa. E para mim, se empatasse 0-0 e esse dinheiro que virou superávit fosse investido em obra, já estaria satisfeito. Mas tem dois problemas crônicos que vêm se arrastando e constam das peças contábeis, das notas explicativas dos balanços da Codesp há vários anos. Um deles, que é de âmbito nacional, é a questão da portos, né? da seguridade aí, dos portuários, que, segundo consta, essa dívida hoje no âmbito das companhias docas seria superior ao patrimônio das próprias companhias. Como é que vai ser equacionada essa questão no âmbito aí, da Codesp? E o outro, para falar de crédito, é o que é a questão da dívida da Libra. Há uma solução para isso, há um encaminhamento para que, de fato, essa questão, até porque me parece que a Libra tem interesse em expansão aí da sua área. Como é que estão essas duas pontas? Uma do débito e a outra do crédito. Bom, pelo menos a gente escapou da dragagem, né? Não, vamos voltar a dragagem. Então vamos lá. A questão do Portos é realmente uma questão que merece bastante atenção. E existe a Portos está sob intervenção, né? A dívida realmente para sanear o fundo é grande, mas ela é controversa. Tem várias parcelas de anos anteriores, do tempo que era Portobras, do tempo que era na Portobras. Tem um grupo de trabalho enorme com todos os especialistas do setor que estão tentando segregar pelo menos as partes. Essa parte tem dúvida, essa parte já está definida, tudo mais, para que a gente consiga colocar em dia a questão da aposentadoria dos portuários. Então a Codesp ela participa desse grupo, junto com a própria CEP e o Ministério da Previdência e a interventora dos portos, e tem avançado, né? Mesmo que lentamente tem avançado. Um aporte foi feito, ou está sendo previsto para ser feito agora no meio do ano, para poder sanar uma dessas parcelas que não tem mais dúvidas, mas isso eu acho que é uma coisa que ainda vai levar algum tempo para resolver. O importante é que tem pessoas sérias olhando e tentando equacionar isso, porque o beneficiário que é o trabalhador aposentado é o que menos pode ser prejudicado, né? A outra questão que você citou foi a questão da Libra, né? Existe um acordo, aquilo ali só resolve com um acordo, né? Um acordo entre as partes. Houve, acho que falha, tanto no processo da própria Libra, no fato da proposta que é vencedora para o arrendamento da área na época, e houve falha do próprio poder público de não oferecer todas aquelas condições operacionais que ele alega que foi em função daquilo que não atingiu os patamares. Tem erro dos dois lados. Então aquilo só sai com um acordo. O que acontece é que enquanto não se tem um acordo assinado, nós somos obrigados a faturar ele no valor que ele propôs no arrendamento. Isso tem gerado um impacto financeiro no balanço da Codesp, como você citou aí. A gente fatura um valor por mês e não recebe aquilo. E recolhemos os impostos relativos. Então isso tem dado um desequilíbrio no nosso balanço. Mas também, igualmente, é uma questão que está assim, na iminência de ter um desfecho. Estou botando bastante esperança nisso, né? O que está faltando argumentar melhor é a vantajosidade para a administração pública desse acordo. A CGU, o órgão de controle em Brasília, aceita a tese do acordo, mas espera que a gente tenha números ou uma demonstração melhor de que esse acordo, que vão receber menos do que estava previsto no orçamento, é exatamente equivalente àquela parte que o governo deixou de oferecer. Então, melhorar esses números, melhorar essa equação aí. Mas boas perspectivas aí que talvez nos próximos meses a gente tenha um desfecho dessa novela. Presidente, aproveitar esse gancho, o ensejo, o senhor deu uma declaração ao Jornal Tribuna, referindo-se à Codesp, dizendo que a companhia está saneada financeiramente. Ela não está dando prejuízo, ela dá lucro. E, de qualquer forma, em função disso, o senhor até aborda a questão da política tarifária. O sistema tarifário vai ser reavaliado da Codesp? A companhia sobrevive de duas entradas de dinheiro, simplificando, né?
a parte patrimonial, que são os aluguéis que a gente recebe dos arrendatários, dos operadores portuários. A outra parte é em tarifas. Essas tarifas elas estão congeladas há 9 anos, pelo menos, né? Há muito tempo atrás, 2, 3 anos atrás, o próprio CAP, Conselho da Autoridade, já tinha autorizado uma revisão de em torno de 25% dessas tarifas e depois, por alguma questão, essa coisa não evoluiu anterior à minha chegada aqui, né? A tarifa tem que ser, como qualquer tarifa, ela tem que ser periodicamente revista, não há dúvida disso. O que ocorre é que nós estamos no meio de um processo de revisão de processos portuários, de melhoria de gestão. Então, nós estamos perto de ter uma informação muito mais precisa de quanto custa os serviços que nós prestamos. É muito mais fácil argumentar a razoabilidade de uma tarifa se eu saber quanto ela custa, e não simplesmente pelo sentimento. Claro. Então, como isso está congelado há muito tempo, um pouquinho mais, 2, 3, 4 meses a mais, não vai fazer diferença, não é isso que vai quebrar a companhia. Então, a gente vai levantar essa questão. Aquela tarifa que a gente comprovar que está realmente defasada, com um argumento técnico, científico, a gente vai. Aquela que achar que está acima, vamos abaixar. E aquela que está justa vai ficar como está. Então, a abordagem vai ser técnica. Muito bem. Rodolfo Amaral. Presidente, provavelmente já deve ter chegado às suas mãos, mas com certeza chegou a do presidente da CODESP anteriormente. É uma situação que se instalou aqui na região em relação ao porto, no momento em que o município de Guarujá resolveu entender que eles têm o porto de Guarujá. E, na verdade, nós temos 2 margens que, aparentemente, para a operacionalidade não faz muita diferença, mas para a questão tributária faz sim, do ponto de vista... Até porque antes nós sempre chamávamos a margem esquerda, era sempre o Guarujá. Hoje a Embraporte está na margem esquerda, mas não é Guarujá, era Continental de Santos. Tá? Inclusive, quando cada container que deixa, por exemplo, de ser movimentado na Santos Brasil e passa a ser movimentado na Embraporte, são R$24 a menos de ISS que a prefeitura arrecada, e nós estamos falando aí de pelo menos 500 ou 600 mil contêineres de migração entre os terminais que deve ocorrer aí com esses novos terminais. Mais uma das questões que as prefeituras vêm reclamando é a questão do porto sem papel, a centralização das informações. A CODESP aprimorou o seu sistema de informatização, mas esse acesso, de fato, normalmente tem a Receita Federal, porque tem o interesse aduaneiro, tem os operadores, e as prefeituras, que também têm um interesse fiscal, elas não têm esse mesmo acesso, até para saber, porque às vezes chegou um navio com 2, 3 mil contêineres, e ele fica no pátio, você não sabe quantos dias ele fica lá para a questão de cobrança de armazenagem. Quer dizer, há possibilidade de a CODESP abrir esse espaço de participação para os municípios nessa central de informações para que eles possam ser um agente monitor também do processo de movimentação de cargas no porto? Possibilidade total, não tem problema nenhum. O projeto do Porto Sem Papel não é da CODESP, é um projeto nacional do Ministério Supervisor, da CEP. Então é uma substituição de procedimentos arcaicos, anteriores. Imagina que quando um navio vinha atracar, o comandante tinha que fazer 10 pastas de papel, a maioria delas com informações repetidas, uma para passar para a Receita, outra para passar para a CODESP, outra para passar para o município, sei lá para quem. Não faz sentido um negócio desse em pleno século XXI. Então a substituição desses procedimentos deram esse nome bonito, Porto Sem Papel, porque centraliza as informações numa base de dados única e, a partir dali, todos os órgãos intervenientes tiram as informações e tratam conforme a sua necessidade. Se a Receita quiser fazer uma inspeção de mercadoria, se a Vigilância Sanitária quiser ver a questão, né, de saúde e tudo mais, tira dali as informações, a CODESP fazer o controle das embarcações do mesma base. É tudo governo. Não tem restrição nenhuma, não tem nada a esconder, é totalmente transparente que o município que tiver alguma questão tributária, que quiser acessar a mesma base de dados, é só questão de integração de sistemas, e aí a CEP, a própria CODESP como facilitador está à disposição para alguma conversa sistêmica, de interfaces, para ter acesso a isso, não tem restrição. Presidente, voltando à questão da dragagem, os berços estão sendo dragados? Estão sendo dragados. Continuam? Os berços. A dragagem, ela está sendo planejada para ser absorvida num grande contrato que a CEP está licitando. Neste momento, a licitação está em andamento.
em andamento. E o senhor fez uma providência emergencial para continuar? Isso. Enquanto esse contrato da CEP não começa a ser efetivo, deve levar aí uns 5, 6 meses ainda, a CODESP tem alguns contratos emergenciais para administrar, manter as profundidades e até ganhar alguma coisa enquanto esse contrato não chega. Então nós temos agora um contrato. Ontem a gente terminou uma licitação com sucesso para dragar o canal, né? É um contrato aí para mais uns 5 meses, que é justamente para encaixar no contrato da CEP. E os berços, nós temos um contrato em vigor que a gente tem recuperado as profundidades de projeto dos principais berços. Tá certo. Presidente, eu peço sua licença, nós vamos para mais um rápido intervalo e voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Atenção universitários, faça já a sua transferência para a Universidade Santa Cecília, Unisanta. São 33 cursos de graduação presenciais e à distância nas áreas de exatas, humanas, biológicas e saúde. Aproveite para ter acesso ao melhor ensino com 25% de desconto na mensalidade. Faça parte da geração Unisanta e tenha orgulho de dizer: eu sou do Santa. Informações 32027101 ou www.unisanta.br. O novo formato, o site BocNews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o BocNews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal BocNews e BocNews.com. Experiência e inovação para bem informar. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta sexta-feira, 4 de julho. Hoje recebendo com muito prazer o presidente da CODESP, engenheiro Angelino Caputo e Oliveira, e o colega jornalista Rodolfo Amaral, consultor econômico, como comentarista. Presidente, eu queria aproveitar este último bloco agora para falar um pouco daquilo que o senhor assumiu. Quando assumiu a presidência da CODESP, o senhor definiu como sua prioridade a modernização das ações e da gestão portuária. Nesses 2 meses e 2 semanas do início de seu mandato, enfim, de sua gestão, o senhor já conseguiu avançar no sentido da modernização do setor portuário? Começamos a direcionar dentro da proposta que está... Esse é o meu projeto de estimação, a companhia sabe disso, né? Antes de eu vir para a companhia, eu já era do Conselho de Administração e coordenava um grupo na Casa Civil que fazia as propostas para essa segunda metade do marco regulatório. O marco regulatório ele tem 2 pilares. Ele prevê que a gente vai ser porto eficiente, ou melhorar o setor portuário, a partir do incentivo para a expansão da capacidade portuária, investimentos no setor e melhoria da gestão. Investimento no setor é muito mais fácil de ver. É a dragagem, é o viaduto, é o mergulhão, isso aí todo mundo está vendo. E a gestão é exatamente o quê? Né? Então fica essa pergunta. Então, na época, a Casa Civil resolveu apadrinhar essa questão. Pediu a colaboração lá para o Banco do Brasil, para que o banco emprestasse para a Casa Civil algum executivo que tivesse experiência de gestão num ambiente competitivo, como é um ambiente bancário, né? E eu fui para lá, do Banco do Brasil cedido, e comecei a formular as propostas para melhorar a gestão. Revisar o estatuto, os modelos de governança, melhoria de processos e mais uma série de outras coisas. Nesse contexto, entre as melhorias propostas, nós idealizamos um projeto de revisão dos processos portuários. O que significa isso? O porto ele não é uma atividade fim. O porto é uma atividade meio para o comércio exterior, ele não serve em si mesmo, né? O porto é um lugar de passagem de carga. Então, quanto mais rápido, com respeito ao meio ambiente, aos trabalhadores, isso acontecer, com custo baixo, melhor para o comércio exterior, dá competitividade ao produto brasileiro no exterior. Aqui no Brasil, uma carga passa por um porto em média de 11 a 17 dias. Aqui no Porto de Santos, a média são 15 dias.
Nos portos mais eficientes do mundo, isso varia entre 5 e 6 dias. Então, significa que nós temos muita coisa para recuperar em termos de eficiência. Por que que acontece isso? Onde estão os gargalos? Então, o que que nós temos que fazer? Ir lá para o cais do porto e desenhar o processo portuário. Quando o navio está chegando, o que que acontece? Ele chama o prátio, ele chama a praticagem, chama a atracação, aí encosta no berço, descarrega, tem o processo de anuência, de alfândega, depois embarca no caminhão ou no trem, e o que mais que está envolvido? Onde é que estão os gargalos? Que automação que falta? Que procedimento que falta? Que antecipação de algum despacho que falta para a gente se aproximar desse? Claro. Então, foi contratada uma consultoria internacional que tem um banco de dados com as principais atividades portuárias do mundo. Nós vamos desenhar o nosso processo do Porto de Santos. Vamos comparar isso com as melhores práticas do mundo. Vamos identificar, neste processo aqui nós somos excelência, somos o melhor, não precisa mexer nada. Agora, nesse outro aqui, se mexer em tal rotina, ou colocar um sistema informatizado, a gente consegue se aproximar. E com isso, a gente vai buscar essa eficiência portuária. Tem vários atores que participam da atividade portuária. Alfândega, Receita, embarcador, armador, companhia de navegação e companhia DOCA. Companhia DOCAS é o maestro do processo, que coordena a atividade portuária. E é uma empresa, né? E essa empresa também tem que ser tão eficiente como as melhores autoridades portuárias do mundo. Então, ali dentro tem a área de pessoas, de recurso humano, de contabilidade também. Será que a companhia está estruturada para dar a resposta que se espera dela como as melhores autoridades do mundo? Então, a gente também vai redesenhar a companhia, comparar com as melhores do mundo e fazer. Esse projeto começou, ele já tem 2 meses, a consultoria está instalada dentro da Companhia DOCAS, não é um projeto só da CODESP, é um projeto da CEP. A CEP vai abrir agora uma frente igual na Companhia DOCAS do Rio de Janeiro e daqui a 2 meses também uma na DOCAS do Pará. Santos sai na frente porque é o maior porto e os principais processos ocorrem aqui. E a gente tem um prazo aí de 1 ano para chegar a alguma conclusão em termos de melhorar o processo, além de redesenhar, colocar em prática, testar e fazer os ajustes. Ou seja, tornar o Porto de Santos mais ágil, mais eficaz, mais competitivo. Esse é o objetivo, um prazo de 1 ano. Rodolfo Amaral. Eu acho extremamente interessante e indispensável que se realize isso, mas é importante que a gente entenda que tem 2 momentos. Um é quando a carga passa do muro do porto para dentro, e o outro é até ela chegar. Sim, certo? E nesse até ela chegar é que eu queria até questionar o presidente da CODESP. Por exemplo, nesse momento a Prefeitura de Santos vem tentando negociar com o governo federal, parece que já avançou um pouco nisso, um empréstimo aí da ordem de 250 milhões de reais, uma obra na entrada da cidade, tá? A título de empréstimo. Aí eu fico me perguntando, tá, voltando ao início do programa, e a CODESP ano passado não conseguiu utilizar 282 milhões de verba que estava no orçamento a fundo perdido. Quer dizer, então de repente, se houvesse esse entendimento, ou se houver esse entendimento, tá, de que há uma necessidade de ampliação do espectro do porto do ponto de vista de investimentos, tá? Primeiro, a Prefeitura de Santos poderia ter mais facilidade de fazer essa obra, porque ela tem um vínculo, certo, vital com o Porto de Santos, a entrada da cidade, certo? E aí ela cai na burocracia de documentos para financiamento e tal, e etc., quando poderia ter a CODESP um entendimento de que dentro desta engrenagem de tempo, de logística e tal, essa obra é fundamental e agregar esse tipo de obra, certo, a uma obra ao porto. Há a possibilidade desse tipo de visão mais macro do processo, presidente? Acho que espaço para conversar sempre tem, né? O investimento nosso, a princípio, é centrado dentro da nossa poligonal do porto, que é o território, entre aspas, federal que está dentro do município. Mas esse projeto da entrada da cidade, nós estamos patrocinando o projeto, né? Foi feito um convênio, quatro signatários. Governo federal, através da CEP, governo estadual, através da DESA, município e CODESP. 15 milhões de reais para desenvolver os projetos de acessibilidade e de entrada da cidade. São 7 pontos específicos, inclusive aquele viaduto ali da entrada, aquela questão toda. Quem está patrocinando em termos financeiro, 7 milhões e meio é da CODESP, metade. Então,
o resultado desse convênio vão sair os projetos, as pranchas do projeto a ser licitado. Aí vem a obra, não sei exatamente agora os valores de execução da obra. Aí é uma coisa para a gente conversar mais à frente. Já que nós participamos do projeto, é possível alguma participação? Eu não consigo afirmar agora. Mas volto a repetir aquilo, a convivência Porto-Cidade está na nossa pauta. Mas todo mundo tem que crescer junto. Há possibilidade, presidente, um detalhe, por exemplo, nesse pleito de Guarujá, nesse entendimento, agora é uma lei no município, eles criaram lá a nomenclatura do Porto de Guarujá. Há a possibilidade da CODESP entender da existência do Porto de Guarujá e abrir uma filial da CODESP em Guarujá, ou seja, a matriz ser o Porto de Santos e a filial o Guarujá? Eu acho que a princípio não. A princípio não. O Porto recebe o nome Porto de Santos por causa da região do Porto, mas é o Porto aqui da região, né? Sim. Não sei se teria alguma vantagem, rebatizar como Porto, mas separar em dois portos na mesma região não. Porque nós temos situações em Santa Catarina semelhantes a isso, né? Com duas margens e portos distintos, embora um, no caso, seja privado. Não é o porto público, né? Mas eu digo porque isso influi. Qual é a discussão da Prefeitura de Guarujá? É que muitas das agências de navegação, quase a totalidade, elas estão localizadas em Santos. Certo? E como tudo fica a Porto de Santos, e o ISS é no local da efetiva prestação de serviço, elas têm dificuldade de tributação. Então não é só uma questão, certo, de ter um porto ou não, é de defender, certo, um direito tributário. Por isso que eles pleitearam. Mas a administração pública tem que pensar na questão da eficiência e ganhar escala. Não faz sentido ter duas administrações portuárias numa mesma região, né? Se o porto chamasse Porto Pelé, por exemplo, talvez não tivesse essa... O Porto da Baixada Santista. Porto da Baixada Santista. A região metropolitana. Batizaram a questão histórica, né? Chama Porto de Santos e uma margem está no Guarujá. Presidente, nós estamos já no finalzinho do programa, faltam 2 minutinhos. Eu queria rapidamente tocar numa questão que é polêmica. O senhor falou agora da relação Porto-Cidade importante, que é o terminal de grãos na Ponta da Praia, trazendo uma série de problemas de inconveniências, poluição sonora, poluição ambiental para os moradores da Ponta da Praia, para os moradores do estuário. Houve uma polêmica entre Prefeitura e ANTAC, o Supremo Tribunal Federal acabou decidindo pela importância da questão econômica e o terminal continua funcionando. Como é que a CODESP está vendo essa questão e buscando em conjunto com a Prefeitura uma solução para o problema do terminal de grãos? A questão do embarque de grãos, hoje existe tecnologia e equipamento, mas que elimina completamente aquela questão do pó e tudo mais. Por que a gente não usa aquilo ali? Porque aqueles terminais que estão ali estão exatamente neste momento de troca do arrendamento. O contrato deles está terminando. Sim. Então, eles não vão fazer investimento. Tem um que vai até 2017. É perto. Não vão fazer um investimento pesado sem ter certeza se vão continuar ou não. É claro que na licitação dos próprios arrendamentos está sendo exigido o melhor nível de controle ambiental, de poluição, de pó. Então, assim, é uma coisa também que, com um pouco mais de paciência, vai estar selecionado ali na frente. E é um ponto importante para dar o escoamento da safra nacional, né? Então, assim, existe solução, existem portos no mundo que tem um embarque de grão ou outro embarque de outro material e convive perfeitamente com a cidade. É que a população sofre muito ali, viu? Mas pode e vai melhorar muito ali. Muito bem. Fica aí, portanto, o compromisso do presidente da CODESP com relação a essa questão do terminal de grãos. Nós já estamos nos aproximando do final do programa. Eu não poderia encerrar, até por conta do jogo do Brasil hoje, Brasil e Colômbia, afinal, um jogo importante, decisivo, e pedir aqui aos nossos convidados que gostam de futebol e tal, eles são corintianos, mas fazer o quê? Então, presidente, dá um palpite aí pro jogo. Quem ganha o jogo, Brasil e Colômbia? Hoje vai ser muito mais fácil do que contra o Chile, ainda mais com a volta do Paulinho, nosso ex-corintiano. Tá certo, você acha? 3-0 fácil. 3-0. Rodolfo Amaral, concorda ou não? Eu fico contente com 2-1. 2-1. Mas eu fico contente com a vitória. Mas 1-0, o gol do Neymar, para rebater aqui o gol do Paulinho. Presidente, muito obrigado pela sua presença aqui no Jornal em Foque. Muito obrigado. Obrigado, prazer foi meu. Muito obrigado, Rodolfo Amaral, mais uma vez como comentarista. Obrigado a toda a equipe, especialmente a você, telespectador, pela atenção, pela audiência, pelo carinho. Nós estaremos de volta na segunda-feira em mais uma edição do Jornal em Foque. Tenham todos um ótimo final de semana. Vamos para uma grande vitória do Brasil e até segunda-feira.
Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.